Precisamos de 500 inscritos no canal para que ele comece a gerar dinheiro. A renda será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos ajude compartilhando este vídeo para uma pessoa querida. Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos reunimos em seu nome nesta hora, para buscar-te a presença, Senhor. Sentimos de bem perto a manifestação do seu amor, envolvendo a todos nós, em vibrações de paz, esperança e bom ânimo. Sentimos, Senhor, a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, abnegados servidores da sua seara, que nos envolvem com sua misericórdia, abrindo-nos caminhos novos, que possamos palmilhar os novos caminhos, os caminhos do bem e da verdade, amparados por estes benfeitores, que vêm nos estender as mãos para conduzir os nossos passos, tantas vezes vacilantes, para os rumos seguros do progresso moral. Unamo-nos nos ideais de servir em seu nome, Senhor, para que, mais fortalecidos por esta união, possamos algo contribuir em benefício uns dos outros. Sentimos-nos, Senhor, na condição de espíritos eternos mendigos da vossa sabedoria, a suplicar-te uma vez mais, ser conosco, Senhor. Socorre a nossa indigência espiritual e guarda-nos em sua paz, hoje e sempre. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item das aflições é o suicídio e a loucura, que nós estamos iniciando esses dias, e é um tema que nós vamos seguramente caminhar com ele ainda um tempo bom. Diz assim o Evangelho: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são derivados à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. E se, pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos em que ela o sacudiriam. Esse trecho vem mostrar para nós como a doutrina espírita, vendo-nos como espíritos, dotados de uma anterioridade, que viemos nos ajustar com as leis, percebe e identifica em nós os momentos da chamada loucura. Porque a loucura, como diz André Luiz, pode ser alguns minutos, algumas horas ou toda uma existência. Há lacunas entre a realidade e a fantasia, entre a verdade e as ilusões. Essas lacunas são grandes porosidades pelas quais vaza um conteúdo mórbido. E quando estamos submetidos ao conteúdo mórbido que trazemos dentro de nós, naquele momento nós estamos alienados da verdade. O que é a loucura que não seja uma alienação mental? A alienação mental, ela acontece quando o meu pensamento e, consequentemente, as emoções e sentimentos estão desalinhados ao código da perfeição divina, que são as leis. Tudo que eu fizer, sentir e viver fora das leis de Deus é um estado de loucura.
Então, a doutrina espírita amplia muito esse conceito de tal forma que todos nós, de alguma forma, nos enquadraremos. Em algum momento, em algum aspecto, nos enquadraremos. E lembrando que não há estado alienado do pensamento sem que hajam associações mentais, sem que eu atraia um cortejo de espíritos do mesmo teor vibratório. Então, o nosso pensamento está atrelado às companhias espirituais que atraímos, o que faz potencializar o mal que há em nós. Então, nós trazemos um tormento do passado com X importância. À medida em que ele se escancara, que ele vaza do meu passado, sem filtros, nós vamos entender que estaremos mergulhados em mentes perversas que potencializam a nossa predisposição doente. Isso são 24 horas de toda a nossa existência. Né? Onde quer que estejamos no pensamento, nós estamos vinculados a esses espíritos. Nós vamos começar a trazer hoje um texto do Religião dos Espíritos, onde Emmanuel faz um tratado espetacular sobre alienação mental. Essa visão tão ampliada que a doutrina espírita nos traz é para que a gente possa ter olhos de ver quanto a quem somos verdadeiramente, né? Então ele diz assim: alienação mental. Enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. Vamos entender assim: o corpo denuncia que alguma coisa, pelos nossos sintomas, está desorganizado nesse corpo. Eu sinto dor, sinto febre, mal-estar. E a mente igualmente sinaliza que alguma coisa está enquistada na nossa memória, que já é momento de ser desalojada para uma transformação. Isso também vem acompanhado de sintomas, né? Que sintomas são esses? Pertinentes à modalidade do meu desatino. Então, cada um de nós tem o seu ponto vulnerável de invigilância. É no ponto vulnerável de invigilância que é a modalidade dos desregramentos que eu trouxe, a tipologia, é sobre esse aspecto que eu enlouqueço. Né? O que eu vou ficar alienado? Se eu estou na crueldade, se eu estou... Ele vai dizer depois todas essas questões, como que nós vamos nos enquadrar. Porque nós não enlouquecemos por tudo, por um aspecto que tem a ver com a temática reencarnatória, que está armazenado na minha anterioridade, que ainda não foi transformado. E Emmanuel diz assim: é assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, quantos se consagraram no mundo à crueldade. Nós temos dito aqui nos evangelhos, por todo esse tempo, quase que diariamente, que os nossos transtornos mentais e os nossos tormentos, porque o transtorno é muito mais grave do que o tormento. Um tormento, ele pode gerar um transtorno grave. Todas essas formas de desequilíbrios que trazemos têm como base bem primeira, a base fundamental, o desatino da crueldade. Então, a loucura está relacionada à crueldade de outras encarnações, mas que também pode ser dessa, inclusive, que vem de outras e se estendem a esta. Por exemplo, a vingança é uma crueldade, a injustiça é uma crueldade, a violência é uma crueldade, a cólera é uma crueldade, a desonestidade é uma crueldade. E nós vamos vendo os desatinos típicos do ser humano que vão gerar uma matriz de alienação do pensamento. Então, ele vai dizer aqui, por exemplo, né? Fazedores de guerra, que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro, é uma loucura. É a matriz da loucura, da alienação mental. Outra categoria, são grandes categorias. Legisladores despóticos,
que perverteram a autoridade. Então, o autoritarismo subjugando consciências, o mando, né, extrapolado, esse espírito está se enlouquecendo. Outra categoria, magnatas do comércio, que segregaram o pão das pessoas, tiraram de comer das bocas das pessoas, geraram fome, geraram miséria, agravando a penúria do próximo. Isso é um estado de crueldade. Profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime. Quantas sentenças favoreceram o crime de toda natureza, toda espécie, né? Quantos julgamentos foram arbitrários, quantas questões escusas e paralelas estavam enredadas naquela aparente justiça dos homens. Expoentes da usura que traficaram a riqueza coletiva necessária ao progresso. Artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão. E homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção. São tantas as faixas, né, em que nós nos enquadramos, se não uma, sim, em outra, olhando para a nossa anterioridade, né, acabando no suicídio ou na delinquência. Encarceraram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. Vamos refletir sobre isso. Os artistas, eles têm uma grande responsabilidade porque atingem uma coletividade muito grande. E muitos desses artistas são tidos como os novos ídolos no momento moderno da sociedade. E esses novos ídolos, que arregimentam, entre aspas, seguidores, não são aqueles que seguem o Cristo. Eles não seguem o Cristo. Seguem seguidores que trazem modismos de comportamento totalmente alienados da justiça das reencarnações, né? Que não conduzem os jovens a compreenderem a que vieram, mas estimulam que os jovens estejam no planeta para divertir-se e gozar das aparências do prazer imediato, porque são aparências, né? Sem consistência. Então, esses espíritos que agem dessa forma, que têm uma influência, eu nem chamaria de liderança, mas tem uma influência sobre muitos, eles precisam ser acordados de alguma forma pelas equipes de Jesus, porque eles são aqueles que enlouquecem, porque já estão enlouquecidos, no sentido da alienação do pensamento da verdade. Se eu estou alienado da verdade, aquilo que eu estou fazendo é um painel de ilusão. E a ilusão é uma fantasia criada para entorpecer a nossa consciência. Então, achamos que é importante, no momento que nós estamos passando, que os pais conversem muito com os seus filhos, crianças e jovens, para que acordem essas consciências para como é bom fazer o bem, como é prazeroso você servir, né? Doar de si, abrir mão de tantas questões pessoais para estar com o próximo, né? Então, isso é uma tarefa dos pais e dos seus evangelizadores, né? Porque o que vai disparar nessas mentes, na passar dos tempos, e que o Emmanuel está colocando aqui, que são atos delinquenciais, né? É a parte da culpa. Porque dia virá, seja nessa existência ou no mundo espiritual, que o bem que aquele espírito já tem vai se contrapor com o mal que ele realiza e vai gerar, então, a culpa. E a culpa, muitas das vezes, é o motivo pelo qual o novo planejamento reencarnatório vai se estabelecer, para que aquela culpa venha se transformar em responsabilidades morais.
Então, na base da culpa e do conflito que o próximo planejamento nosso vai se estabelecer, para que nós recebamos de Deus oportunidades redentoras. Então, eu achei isso importante. Aqui na vida espiritual, como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa, porque todas essas imagens mentais estarão conosco. Na nossa tela mental, viverão, né? Porque tem vida própria. E são imagens horripilantes. Então, a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra. Não são berços de luz. São reencarnações ainda sofridas. Mas essa é a bênção, para que ele repare fazendo o ajuste com a lei, porque a lei vai balizando a nossa existência de forma a nos conduzir às retas seguras, né? Então, vamos refletir sobre isso. Leva muito tempo na nossa vida como espíritos, para que nós realmente tenhamos a lucidez e possamos seguir ante a verdade. E enquanto isso não acontece, realmente nós vamos vivendo por aí e em múltiplas existências como verdadeiros alienados ou loucos, sem que nós tenhamos uma percepção clara sobre isso. E somente quando nós temos realmente o desejo, como a Célia colocou, de seguir todo o tempo todo, as leis divinas, é que nós vamos saindo desse estado de alienação. E, portanto, fazendo construções mais lúcidas na nossa intimidade. Então, as formas de alienações são inúmeras. Vamos pegar um exemplo que eu tenho citado aqui, porque é um exemplo muito impactante, porque fala de todos nós, com certeza, que é o exemplo de Pilatos. Com certeza, ele não imaginava quão cruel ele estava sendo com Jesus, naquele momento em que ele toma aquela decisão de deixar que o povo julgue. Ou seja, naquele instante ele não queria se comprometer com aquele assunto. E quantas vezes isso acontece conosco? Há uma contenda, há uma questão, e nós somos convidados a opinar. Não impor, mas opinar. E nós, de fininho, saímos da situação e muitas vezes dizendo, não é comigo. Ou deixa que a maioria resolva. Quantas vezes na nossa vida nós fazemos isso? Todas as vezes que nós assumimos um cargo, e quando a gente fala de cargo, não é só um cargo burocrático, ou numa empresa, ou numa instituição, mas às vezes nós assumimos responsabilidades como pais, como irmãos, como filhos, né? Então, mas vamos falar dos cargos, porque ali
Pilatos, ele tinha um cargo. Quando uma pessoa assume um cargo, ela tem ônus. E geralmente, sem perceber, nós estamos ali para reparações profundas conosco mesmo. E muitas vezes vamos ter que ser aquele espírito disposto a perder o cargo. Ou seja, assumir o cargo com a ideia franca de perder o cargo, caso nós não possamos expressar o bem e a verdade. Então, o espírito que assume um cargo, ele deve assumir assim: estou assumindo para perder a qualquer momento, quando eu for convidado a atuar de uma maneira de acordo com a minha consciência e aquilo não for possível. Quem de nós em humanidade assume um cargo assim? Estou assumindo, disposta a perdê-lo na primeira oportunidade. Se eu tiver que me comportar 1 milímetro de maneira contrária daquilo que eu acredito. Essa atitude seria uma atitude lúcida. E o contrário dessa atitude seria realmente uma loucura. Então, naquele momento em que Pilatos toma aquela atitude e os evangelhos todos escrevem aquilo ali, para que nós em humanidade pudéssemos, nos nossos momentos de Pilatos, porque todos nós em humanidade, em várias existências, em vários momentos da nossa vida, vamos estar nessa posição, julgando uma pessoa, uma situação, algo que vai exigir de nós lucidez. Mas nós podemos pensar, por exemplo, ali, o que tinha valor, como nós perguntamos ontem, no domingo, o que tinha valor para Pilatos? Qual que era o maior valor que ele tinha ali? O que era prioridade para ele? Preservar o cargo. Não é? A prioridade 0 era preservar o cargo. Porque se há prioridade a qualquer custo, de qualquer forma, independente de qualquer coisa. Porque se não fosse isso, se a prioridade fosse a família, se a prioridade fosse o bem, fosse a consciência, a situação em si poderia até ser a mesma, porque ele poderia não ter força de impedir aquilo que estava se desdobrando ali. Ele poderia ter dito não, e aquilo ser levado a outras instâncias e ter acontecido de qualquer forma. Mas ele foi convidado a ter uma postura ilibada. Então, esse momento, quantas vezes nós fazemos pequenas calúnias, que aí já é o ato da multidão ensandecida, enlouquecida. Nunca jamais, em tempo algum, nós podemos esquecer que Jesus foi à cruz pela calúnia.
E esse hábito louco, alienado do pensamento, está presente em nós até hoje. Até hoje isso está presente. Então, diante de uma calúnia, nós não podemos esquecer que nós estamos alimentando, quando nós criamos uma calúnia, ou ouvimos uma calúnia e propagamos aquilo, porque temos interesse, nós estamos alinhados com aquele mesmo contexto. De novo, outra vez, uma vez mais, propagando aquela mesma situação há 2000 anos atrás que levou àquela tragédia. Então, se nós formos observar, naquele momento em que ele fica na dúvida, ele titubeia, ele fica inseguro, mas ele é levado pela turba. Por que ele é levado pela turba? Porque ele também pertencia a uma legião. Porque nós pertencemos a legiões quando nós saímos fora das leis. Então, o passado se projetou no presente. E ele cedeu com receio de perder os poderes humanos. Mas os poderes humanos não são nada. Não tem nada. É extremamente frágil. É evidente que esse espírito hoje deve estar numa posição bem elevada. Não temos nenhuma dúvida com relação a isso. Porque quanto maior a queda da consciência, quanto mais comprometida a consciência com as leis divinas, ainda mais num caso como esse, mais rápido o espírito precisa se regenerar para suportar. Então, se nós pensarmos, onde será que está esse espírito? Certamente regenerado. Mas nós continuamos aqui correndo os mesmos riscos. Todos os dias. E aí a importância do Evangelho de trazer para nós essa reflexão, de não deixar passar nada em nossa existência pelo crivo das leis divinas. E não temer jamais perder o que é temporário. Porque o que é temporário existe para a gente perder. Existe para perder. É temporário porque nós temos que perder. Então, nós estamos lendo desde ontem esse texto, A Prática do Bem. E eu vou ler um trecho que ele diz assim: no serviço divino, e todos nós somos convidados diariamente a estar no serviço divino. A gente pode não assumir o trabalho, mas somos convidados. O serviço divino é aconselhável, no serviço divino é aconselhável não disputar. A não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Então,
não devemos, ele deixa claro que nós não devemos disputar pontos de vista. Que nós não devemos disputar nada com ninguém. Porque a disputa remonta em nossa intimidade, de novo, outra vez, uma vez mais, aquilo que nós viemos deixar na Terra. Qualquer coisa que nos incite a disputar, todas as nossas luzes vermelhinhas devem ser acendidas de perigo imanente, de perda da existência. Porque as disputas, elas fazem emergir todos os conteúdos que não devem dirigir a nossa vida e o nosso pensamento, mas esses conteúdos, eles devem ser educados, eles devem ser remodelados para que eles não tenham ação no nosso dia a dia. Então, uma pessoa que traga o traço na sua intimidade de disputar, ela todo tempo faz emergir da sua intimidade os conteúdos que na verdade vieram ser trabalhados. Então, nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Acontecendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. Então vamos olhar de novo para o caso de Pilatos. O que seria dar dele mesmo? Naquele momento, o que seria dar dele mesmo? Com certeza, seria seguir o que a sua consciência estava sinalizando. E a consciência, como nós sabemos, é o quê? É a vivência no bem que nós já tivemos e já foi consolidado na nossa intimidade de acordo com as leis divinas. Porque quando nós estamos na forma primitiva, nós temos consciência, mas é uma consciência velada. E no estado que nós estamos hoje, a nossa consciência ela é composta daquela parte da memória onde nós já vivenciamos as experiências divinas. Então, dar de nós mesmos, nos momentos em que nós somos convidados a atuar, é oferecer a nossa experiência no bem. E aí, sermos lúcidos. Porque nós trouxemos experiências valorosíssimas no bem, que são necessárias nesses momentos. Então, a importância de nós irmos entendendo, né? Quão louco, ô Amir, quão louco foi realmente aquele movimento do espírito tomar aquela atitude para ele. Imagine quando ele chega ao mundo espiritual e toma consciência do que estava acontecendo naquele cenário que ele participou. O que ele vai dizer para ele mesmo? Fui o quê? Um louco.
fui um louco. Né? Então, a importância de nós agirmos dessa maneira. Né? Vamos pensar. Fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesse momento tão importante que nos encontramos em Seu nome, rogamos ao Seu coração, Senhor, que nesse momento que a terra estortora, dores profundas, sejamos nós os Teus mínimos discípulos, Senhor, a cumprir com alegria e bom ânimo os desígnios divinos que o Senhor nos convidou a vivenciar na terra, Senhor. Dirige seu olhar doce e misericordioso para nós. Envolve-nos e fortalece-nos, para que tenhamos a coragem, Jesus, de viver na terra todo o bem que a vida nos possibilita. Façamos desse dia, Mestre amado, um tempo de experiência no bem e na verdade. Rogamos, Senhor, que nesse momento da nossa vida estejamos cada vez mais prontos para servir em Seu nome. Que os bons espíritos que nos amam possam nos fortalecer. Que nesse instante, Senhor, tão abençoado, possamos lembrar dos nossos entes queridos que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, necessitados de saúde e de bom ânimo. Que eles possam, Mestre, serem envolvidos com as vibrações amorosas do Seu amor. Permite, Senhor, que nesse momento possamos doar do nosso ectoplasma a todos aqueles que necessitam de amparo e de luz. E rogamos, Senhor, que neste dia memorável das nossas vidas, possamos estar no Brasil para fazer desta pátria a pátria do Evangelho, contribuindo com as nossas ações no bem. Que sejamos nós os espíritos honestos, operosos, que possamos entregar a nossa existência em construções felizes e com isso nos regenerarmos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.